livro do Êxodo, capítulo de número 17. Aleluia, glória a Deus. Que fala sobre a jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Êxodo, capítulo 17. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. No coral quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu. Quem for fiel, o hino da vitória será o meu troféu. No coral quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, a composição do céu. Vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Glória a Deus, vai ser um troféu para nós podermos estar naquele grande coral. Só os que acharam, digam amém. Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste sair do Egito para nos matardes de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Só os que podem, digam amém. Amém. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu filho querido, mais uma vez nós somos gratos a ti, Senhor, pela leitura e pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, é que nos traz a revelação do que tu és para nós, Senhor, e do que tu queres para as nossas vidas. Por isso te louvo, Senhor, pela oportunidade que tenho de mais essa vez, neste dia, poder ler e ministrar sobre a tua palavra. Abençoa os teus filhos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Oh glória. Os irmãos podem todos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós hoje estamos adiantando um pouco a programação, tendo em vista a circunstância que enfrenta o nosso município, o nosso estado, e também Elias não estava conosco na sexta-feira, mas nós ministramos uma palavra falando a respeito do crente que protesta, né? Do direito do crente de ir para a rua,
protestar se é lícito ou não o crente ir para a rua, pintar o rosto de verde e amarelo, colocar aquelas camisas vermelhas e ir para a rua protestar. E nós vimos que alguns irmãos, eles não têm ainda essa noção do que é certo ou do que é errado à luz da Bíblia. Nós estávamos ministrando hoje pela manhã, hoje nós estamos aí com uma decoração muito bonita, que as irmãs fizeram pela manhã, alusivo ao dia passado das mães, que foi o segundo domingo do mês de maio. E hoje pela manhã nós tivemos um outro assunto também pertinente ao Dia das Mães, que é a questão do controle da natalidade e o planejamento familiar. Foi hoje o assunto que nós ministramos, o pastor Elias nos ensinou hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, na casa dos adultos. E nós vemos que os grandes responsáveis pela educação, pela manutenção da família, são as mães, e nós louvamos a Deus por isso, porque nós tivemos a possibilidade de poder ter, como diz o pastor Elias, temos a possibilidade de poder ter as nossas mães e esposas educando e trazendo à luz o conhecimento da palavra de Deus. Porém, quando nós analisamos, nós vamos ver que tudo na vida que nós estamos vivenciando, ele tem uma ótica que vem da Bíblia para nós analisarmos. E muitas vezes nós analisamos as coisas de uma maneira incorreta, porque não analisamos à luz da Bíblia. E sexta-feira a gente tentou analisar essas questões de protestos, essas questões de manifestação à luz da Bíblia. Porque muitas vezes o cristão ele quer ir, mas ele não sabe se vai, ele quer ir, mas ele não sabe se deve ir. E, meu irmão, quero dizer a você, eu sou um defensor da Bíblia. Eu sei que às vezes eu posso até me tornar um cara chato, porque eu defendo muito a Bíblia, eu defendo muito o uso da Bíblia, e eu defendo muito a Bíblia no cotidiano do crente, no dia a dia do crente. E se você for reparar direitinho, irmão, o nosso adversário, ele é um ser tão sagaz e tão inteligente, que aqui dentro mesmo, dentro do ambiente da igreja, ele quer que nós sejamos independentes e vivamos sem a necessidade da Bíblia. Sem a necessidade da Bíblia. Eu acho muito interessante que muitas vezes a gente vê alguém ler um texto, fecha a Bíblia e ele passa meia hora, 40 minutos discorrendo a respeito de um assunto, trazendo para a igreja as ideias deles, vamos dizer assim, as revelações dele. Mas nós não devemos trazer para a igreja as nossas revelações. Nós não podemos trazer para a igreja uma revelação, irmão, que ela não esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, nós ali orientamos os irmãos de uma maneira pacífica, ordeira, cooperarem de alguma maneira com tudo aquilo que está acontecendo no nosso estado, no nosso município, porque Jaboatão tem aqui bem perto de nós um foco de movimento por parte dos caminhoneiros e outros grupos que também se manifestaram contra algumas medidas dos impostos que o governo federal ele lança sobre a sua população. E nós entendemos que o crente ele tem uma maneira de protestar, e nós vimos alguns irmãos protestando à luz da Bíblia. Eu estava dizendo aos irmãos, tem um casal que nós conhecemos, e sempre quando a gente vai para Caruaru, ou quando a gente vai para o lado da Paraíba, a gente passa, são os proprietários do Rei da Coxinha, e eles foram ali, levaram mantimentos, levaram alimento, levaram lanche, levaram refrigerante, levaram água mineral. São cristãos e foram ali cooperar com aquele movimento, foram cooperar com aquela manifestação ali perto deles em Gravatá. Nós vimos uma coisa que
O pastor Marcos salientou e foi muito bonito, né? O policial militar chegou ali, disse: olha, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma oração, vamos nos colocar diante de Deus, e fez uma oração. Então nós vamos ver, irmão, que existe dentro do contexto da ética cristã, que nós estamos aprendendo no domingo de manhã, nós vamos ver que existe a maneira correta do crente fazer tudo. E aonde é que a gente vai buscar esse conhecimento? Na Bíblia Sagrada. Não é em revelação, é na Bíblia Sagrada. Nós estamos encerrando o estudo sobre os dons espirituais, os frutos do Espírito. Aliás, vamos iniciar um estudo agora sobre os dons espirituais. E nos dons espirituais nós vamos aprender que existe um dom dado por Deus para a sua igreja, que é o dom da revelação. E nós precisamos compreender que nós temos o direito a esse dom, mas nós também vamos aprender que nós temos um dever para com esse dom, que a gente não pode usar esse dom a nosso bel prazer e de qualquer forma. Então nós precisamos aprender que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá, e exige de nós responsabilidade na administração. Amém? Amém. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Mãe, né? Deus deu muitos filhos a algumas mães aqui presentes, mas junto com os seus filhos, Deus deu também responsabilidade, né? Tinha mãe que antes de ser mãe, né, saía, passeava, ia para a praia, e algumas que até ia para a balada de antigamente, né? E aí depois que foi mãe, já teve agora responsabilidade, não pôde mais fazer tanto que fazia. Então junto com o dom vem também a responsabilidade. Muitas mães, muitos pais, junto com os dons vem a responsabilidade. Então a revelação e todos os outros dons, ele traz consigo também a responsabilidade da administração daquilo que Deus tem nos dado. E quando nós vemos aqui o capítulo de número 17 do livro do Êxodo, nós vamos ver um texto que segue, um texto maravilhoso. Nós vamos ver um homem cheio de Deus, um homem de uma intimidade com Deus, um homem que falava com Deus, que era o irmão Moisés. E o irmão Moisés, ele vinha de uma luta já de muito tempo travada com o seu próprio povo. E aí agora, na sua jornada pelo deserto, Moisés, ele chega até um lugar chamado Sim. E quando Moisés chega num lugar chamado Sim, que era um deserto do deserto, era um lugar tão quente, irmão, era um lugar tão absurdamente quente, que não tinha água naquele lugar, não tinha água. E o povo era muita gente, muita gente. E o povo agora começou a cercar Moisés e dizer a Moisés que eles tinham algumas necessidades. E entre as necessidades que eles disseram ter, havia a necessidade da água. E o povo começa ali a colocar sobre Moisés uma grande responsabilidade, dizendo: olha, era melhor a gente ter ficado no Egito, porque lá no Egito pelo menos tinha água. Não era melhor a gente ficar lá no Egito, porque lá no Egito pelo menos tinha o que a gente comer. Não era melhor a gente estar no Egito, porque no Egito existiam condições melhores para nós. E o povo chegou diante de Moisés e disse: olha, será que está realmente Deus conosco? Então o pessoal começa a colocar para si e para o próprio Moisés muitas e muitas dúvidas, que é o que geralmente acontece quando nós estamos rodeados ou estamos passando por um momento de dificuldade. Começa a surgir as dúvidas,
começa a surgir os questionamentos. Mas, como homens e mulheres de fé, os nossos questionamentos, irmãos, eles têm também um limite. E o limite do nosso questionamento é quando a gente passa a não ter mais fé, a não dar mais credibilidade ao Deus que pode todas as coisas. E aqui a gente vê uma reação de Moisés, uma reação que ela serve para mim e serve para você como exemplo. Quando todo mundo estava pressionando Moisés, o texto sagrado diz que Moisés vai para a presença do Senhor. O texto sagrado ele diz que Moisés recorre a Deus. E Moisés diz: olha, Senhor, o povo está falando isso. O povo está dizendo que era melhor ter ficado no Egito. O povo está dizendo que era melhor ter ficado lá, porque lá tinha água. O povo está dizendo que era melhor ter ficado no Egito, porque quando eles eram no Egito era assim e era assado. Irmão, eu não sei você, mas quando no início da minha fé, muitas pessoas chegavam para mim em momentos de dificuldade, em momentos de prova, e diziam assim: mas quando tu não era crente, não era assim. Quando tu não era crente, não era assim. Quando tu não era crente, as coisas tinham. Você dava um jeito de conseguir as coisas. Quantas vezes nós somos indagados por pessoas que trazem à nossa memória como era na época do Egito. Outro dia eu conversando com o irmão Irmã a respeito disso, nós estávamos falando como era na época do Egito. Sabe por quê, irmão? Porque no Egito, porque lá fora da presença de Deus, muitas coisas são lícitas, muitas coisas podem, mas como disse o apóstolo São Paulo, nem todas as coisas convêm. Aleluia. Então muitas vezes lá fora do Egito, nós estamos desprovidos das leis de Deus, da ética cristã, de um comportamento ético que nos é exigidos por Deus. Aí a coisa se torna mais fácil. Veja, diante do que nós estamos vivenciando essa semana, uma escassez de tudo, principalmente de combustível. Aqui bem pertinho de nós, em Barra de Jangada, a polícia parou 4 caminhões carregados de gasolina sem nota fiscal, sem nenhum controle fiscal, ou seja, completamente fora da lei. Completamente fora da lei. Quer dizer, não há arroxo para eles. Como disse o salmista, não há arroxo para eles. Por quê? Porque eles vivem à margem da lei, eles vivem à margem da sociedade. Não há arroxo para eles. Viver no Egito significava isso. Significava viver fora da vontade de Deus e dentro de um contexto de vida onde tudo é lícito. Mas o apóstolo Paulo diz aí, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas de todas as coisas me convém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Muita coisa, irmão, muita gente vai poder chegar para você e vai dizer a você: olha, nesse momento de adversidade, faz assim, dá teus pulos, faz assado. Mas você vai se deparar com um questionamento cristão ético que vai perguntar a você: é lícito? Será que deve ser feito assim? Será que pode ser feito assim? E aí o Espírito Santo de Deus tem que encontrar lugar na minha vida e na sua, para dizer a mim e a dizer a você que não é assim. Amém? Você está me compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. E aí Moisés vai para diante de Deus. E Moisés diz: olha, Senhor, o povo está me apertando, o povo está dizendo que o povo está com saudade da época do Egito. Quantas pessoas estão, às vezes, no meio da cristandade, mas tem saudade do Egito, Tem saudade do Egito, Guarda, tem uma irmã que a gente conversando, sem citar nomes,
Ela disse: olha, eu tenho guardado lá no fundo do meu guarda-roupa, eu tenho guardado o traje de banho que eu usava quando eu morava no Egito e frequentava as praias do Egito. Guardava um traje de banho especial que delineava as curvas que outrora ela tinha, e ela está lá guardada, e toda vez que ela vai manusear a roupa dela, ela dá aquela olhadinha assim, lembrando do Egito, não é? Lembrando do Egito, saudade do Egito, Então, irmão, isso é um pensamento que diante de Deus ele é reprovável. E Moisés chega diante de Deus porque Moisés não queria passar por aquilo. Moisés não desejava ser igual àquelas pessoas. E Moisés disse: olha, Senhor, o povo está me apertando, e o povo está dizendo que era melhor estar no Egito, e eu estou com medo que o povo me apedreje. Moisés dizendo a Deus, porque a situação ela era difícil. Era difícil. É difícil você tomar uma posição se você não conhecer a vontade de Deus. É difícil você tomar uma posição. E aí eu quero colocar aqui, irmãos, essa tal dessa vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é conhecida através da sua palavra. Quando nós lemos o escritor aos Hebreus, nós comentamos a revista passada, foi falando sobre a carta aos Hebreus, e o escritor aos Hebreus, ele disse: olha, antigamente Deus nos foi revelado através dos profetas, agora Deus nos é revelado através do Filho. Com a subida do Filho para o céu, Deus passou a nos ser revelado através da sua palavra. Que revela Deus para mim, que revela Deus para você, é a palavra de Deus. É a palavra que revela Deus. É a palavra que revela qual é a vontade de Deus. Eu fiquei muito preocupado com algumas questões que eu vi essa semana. Eu estava conversando com o irmão Pablo. Essa semana eu vi um vídeo de um Jesus que se manifestou lá pro lado do Canadá. E meu irmão, olha, o cara, se você não vigiar, você vai atrás dele, você deixa tudo e vai atrás dele. Ele comprou uma propriedade, ganhou uma propriedade enorme, e ele montou uma estrutura que funciona muito bem, que todo mundo lá é feliz. E eu indagando a Deus, eu digo: Deus, como é que pode numa situação dessa? Ele teve êxito, ele parece realmente que ele está tendo sucesso. E Deus falou para mim, assim, eu estava comentando ali com o irmão auxiliar Pablo, Deus disse que quando os falsos cristos viessem, eles viriam com a eficácia de Satanás. Eles fariam milagres, prodígios e maravilha para enganar até os escolhidos. Então, quando a gente vê alguma coisa, irmão, como Moisés estava vendo aqui, sabe o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que correr para a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, olha, a situação está agressiva, a situação está difícil, e eu estou sendo tentado a voltar a agir como eu agia quando eu era no Egito. Mas Deus, quando Moisés vai lá para a presença de Deus, aí Deus diz: não, Moisés, não é assim não, Moisés, não vai ser assim não que eu vou fazer não. Olha, Moisés, amanhã você se aproxima. Irmão, veja a receita do sucesso. A gente fracassa muitas vezes porque a gente não observa a receita do sucesso. Aí Deus chega para Moisés, aleluia, e diz a Moisés: olha, Moisés, amanhã passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, e toma da tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. Veja o que é que Deus diz a Moisés, irmãos. Deus diz a Moisés: olha, Moisés, amanhã passa no meio dele. Olha, tu passa no meio deles. E Deus está dizendo: olha, não dá nem atenção. Sabe quem é que tu chama para estar contigo, Moisés? Tu chama anciãos. Na origem da palavra ancião não era gente velho, irmão, era gente maduro,
era gente que conhecia Deus, era gente que, como Moisés, tinha intimidade com Deus. São as mesmas pessoas que estavam diante, aleluia, do rio e viram Moisés abrir aquele rio. Eram pessoas que estavam perto de Moisés, vendo o dia a dia de Moisés e os milagres que Deus fazia através de Moisés. Deus está dizendo assim a Moisés: traz para perto de você pessoas que possam te orientar qual é a minha vontade. Traz para perto de você pessoas que possam te mostrar o caminho, pessoas que possam te orientar à luz da palavra. Os irmãos estão me entendendo? Aleluia! Porque muitas vezes na hora da tribulação aparecem conselheiros que não são de Deus. É a melhor hora que o diabo encontra para nos conduzir ao erro, é na hora da tribulação. Eu me lembrei agora de Roboão e Jeroboão, 2 reis. E Jeroboão, ele trouxe para si um monte de conselheiros, tudo menino novo. Parecia os conselheiros do presidente que a gente tem. E ele perguntava: o que é que a gente faz? E os caras diziam: aumenta o imposto, aumenta o imposto, aumenta o imposto, aumenta o ICMS em cima do trigo, aumenta o ICMS em cima do azeite. E Jeroboão começou a sufocar o povo, começou a exigir cada vez mais, tirando dinheiro do povo. Sabe o que aconteceu? O governo dele foi um fracasso. Por quê? Porque os conselheiros dele não aconselhavam ele mediante a palavra de Deus. Então, no momento de tribulação, no momento de agosto, que passar um pensamento por você, lembrando como era no Egito, se cerque de pessoas que conheçam a palavra de Deus e que tenham uma orientação diante da vontade de Deus para a sua vida, porque senão você fracassa. Louvado seja o nome de Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, Moisés, vai para frente do povo, Moisés. Fica no meio desse povo não, porque se tu ficar no meio desse povo, tu vai agir igual a eles. Se tu começar a estar o tempo todinho no meio desse povo, você vai começar a pensar e a agir como ele. Passa no meio desse povo, vai para frente, sai do meio dessa turma, vai para frente, traz para a tua companhia pessoas que possam te orientar à luz da palavra de Deus. Amém, irmão? Diga assim: a luz da palavra de Deus, não há escuridão. Aí Deus diz assim, ó: e eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Colocaram em dúvida a presença de Deus no meio deles, por causa da tribulação. Colocaram em dúvida a presença de Deus. Por maior que seja a tribulação, por maior que seja a prova, por maior que seja a dificuldade, por mais que o deserto esteja levando você ao limite, porque o deserto é um lugar que nos leva ao limite. O deserto, os historiadores dizem que o deserto de dia, ele passa de 50 graus o calor. Olha, é tanto calor que até alguns escorpiões ficam trocando de pé para não queimar o pé na areia quente. É tanto calor que quem viaja no deserto começa a ver miragem.
É tanto calor que os animais sucumbem e morrem. Mas o deserto, quando chega a noite, o frio ele fica abaixo de zero. E é tão frio no deserto, irmão. É tão frio que as pessoas chegam a morrer no deserto. Então o deserto ele é lugar de extremo. Deus, quando nos leva para o deserto, Deus quer nos levar para o extremo. E é justamente no extremo que Deus precisa se manifestar na minha vida e na sua vida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo número 4, Jesus não escapou de ser conduzido para o deserto. E se você olhar, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. E o diabo se aproveitou que Jesus estava no deserto e começou a fazer o que lhe é lícito, o que lhe era permitido. O diabo começou a tentar, a querer provar, a querer mostrar para Jesus que existia outras saídas para aquilo. E Jesus estava ali, respondendo a ele mediante a palavra de Deus. Jesus dizia: olha, está escrito. E ele vinha com outra situação e Jesus dizia: olha, está escrito. Jesus não respondeu ao diabo com revelação, irmão. Jesus respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Jesus respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Jesus estava ali. Em Mateus são 4 ou 5 situações, falando do pão, falando ali de transformar pedra em pão, falando em pular de uma altura para tentar Deus, falando em querer ser maior do que Deus e ter tudo. Mas Jesus ali, ele respondia pela palavra de Deus, porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus não respondeu por uma revelação. Jesus não respondeu falando línguas estranhas. Jesus, ele respondeu pela palavra de Deus. Diante de uma situação adversa, em que o pensamento de que no Egito as coisas eram melhor, responda pela palavra de Deus. E Moisés, ele se coloca diante da vontade e se coloca diante do querer de Deus, embora em outro momento nós vamos ver que Moisés ele também se viu posto em agonia pela pressão que as pessoas faziam a ele, ao ponto de quando ele chega na rocha, ele já estava um pouco estressado, não é? E ele, em vez de fazer um gesto simbólico, ele bateu com muita força. Ele demonstrou no seu coração uma ira, não é? Ele demonstrou no seu coração uma ira pela situação que ele estava enfrentando. E ele lá na frente ele foi penalizado, porque quando todo o povo entra na terra prometida, na Canaã, Moisés ele vai de longe subir para o monte e apenas ver o povo adentrar. Alguns vêm dizer que ele perdeu a sua salvação, mas ele não perdeu. Ele foi para o céu por outro caminho. Ele não desfrutou da terra de alguma promessa, mas ele está na companhia de Deus. E quando agora, esses dias que vem aí pela frente, Jesus buscar a igreja, nós vamos encontrar com Moisés lá. Aleluia, nós vamos encontrar com Moisés lá. Então, meu irmão, o que é que vale a pena dizer? Ontem o irmão estava falando sobre representação dos textos bíblicos. Representação, um texto representa, alguma coisa. Moisés aqui ele representa um líder, ele representa um pastor, ele representa um pai, que muitas vezes no meio de uma situação ele é tentado a fazer coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes você já não viu na televisão um pai que foi preso porque ele foi no supermercado e subtraiu um gênero alimentício? Ele foi preso.
E quando o repórter chega lá que vai entrevistar ele, diz: mas moço, por que o senhor fez isso? Ele disse: porque a minha família, ela estava padecendo necessidade. A tentação, a aprovação, a dificuldade levou ele ao extremo. E ele cedeu. Então Moisés representa a autoridade que muitas vezes ela é pressionada pela circunstância e ela cede aos anseios. O povo representa a igreja que muitas vezes não tem o conhecimento de Deus. Nós vamos ver que quando Moisés reúne o povo ao pé do monte, o povo estava exigindo. O povo disse: nós queremos falar com Deus, nós queremos ouvir Deus. E diz que Deus falou com o povo, e o povo não suportou ouvir a voz de Deus. A voz de Deus foi um brado tão forte que o povo botou a mão nos ouvidos e o povo não suportou. Então o povo volta para Moisés e diz: olha, Moisés, nós não temos condições de suportar a ouvir a voz desse Deus tremendo. Então Moisés, tu ouve o que ele tem para nos dizer e nos traz o que ele tem para nos dizer, e nós faremos tudo o que ele nos mandar. E ali, a partir daquele momento, a figura de Moisés, ela tinha que subir ao monte, ouvir Deus e trazer a orientação de Deus. Foi quando Deus, que por um motivo ou por outro não conhece a lei, não conhece a palavra, aí ela se depara, pastor Marco, diante de uma situação e ela não sabe o que fazer diante da palavra de Deus. Ela não sabe. Moisés se deparou diante de uma situação e Moisés disse: olha, o povo está comparando essa situação com o Egito, e realmente no Egito era melhor. Realmente no Egito era melhor. Se a gente for olhar, irmão, no Egito era melhor para a carne, mas para o espírito não é? Melhor para a carne, mas para o espírito não. Ainda hoje no Egito é melhor para a carne, mas para o espírito não. E qual é a decisão de Moisés que nos chama a atenção? Moisés vai para a presença de Deus. É igual o salmista Asaf no Salmo 73. Ele diz: quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram, mas eu fui para a casa do Senhor. Eu fui para a presença do Senhor. Eu fui orar ao Senhor, e o Senhor disse a mim: olha, como fazes com um sonho aqueles que acordam, assim eu vou fazer com eles, todos eles vão desaparecer. Então o conselho está na presença de Deus. Moisés representa um líder, Moisés representa o pai, Moisés representa a mãe, que é líder de família. Moisés representa o ministério. O povo representa a igreja, que, como eu disse, por isso ou por aquilo, muitas vezes não conhece a palavra de Deus. Então tem que se colocar no lugar de quem, não conhecendo, vai ter no seu líder, vai ter no seu pai, na sua mãe, alguém que, tendo a experiência, vai conduzir você diante da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas também existe uma simbologia para aquela rocha. Existe uma simbologia para aquela rocha, não é? E eu fico pensando, irmão, que quando nós, como líder, que somos responsáveis, né? Hoje tem aqui uma pequena multidão. Eu estava dizendo ali ao irmão Pablo que muitas vezes nós não temos noção do que é estar de posse desse lugar. Não temos noção, né? E muitas vezes lemos um texto, fechamos a Bíblia e aí passamos a falar aquilo que vem na nossa mente, que não tem apoio escriturístico, não tem base bíblica. E muitas vezes é como Moisés. A situação levou Moisés a pegar aquela mesma vara que através dela Deus mostrou muitos milagres. Moisés pega aquela vara e dá aquela cipuada, pá, e a rocha
na frente de todo mundo ali, a rocha não gostou daquela situação. Então, aquele que tem a responsabilidade de conduzir, de orientar, ele não pode olhar para os anseios do Egito e sucumbir a essa vontade. Ele tem que se rodear daquilo que é a vontade de Deus. Aleluia. E a vontade de Deus, eu quero encerrar dizendo aos irmãos, a vontade de Deus, ela não se encontra nas minhas revelações. A vontade de Deus, ela não se encontra, irmão. O apóstolo São Paulo, ele disse o seguinte, ele disse: olha pessoal, vem cá, deixa eu dizer uma coisa a vocês, olha, se um anjo descer do céu com asinha, com tudo, e lhes pregar outro evangelho que não seja esse aqui, ó, glória a Deus, aleluia. ou se eu mesmo aparecer aqui desviado, lhes pregando outro evangelho que não seja esse aqui, amaldiçoe, amaldiçoe, amaldiçoe. Não é o evangelho que provém de Deus, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro, e nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Tem muito evangelho sendo pregado por aí, tem muito evangelho, não é cada manifestação tremenda, é algo que a gente fica olhando assim, e eu olho assim os vídeos que o pessoal manda para mim, e eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, que coisa tremenda. Mas não é o evangelho da Bíblia, não é. Mas as igrejas estão abarrotadas, sabe por quê, irmão? Porque são líderes que estão ferindo a rocha, então, são líderes que estão querendo tirar da rocha o que a rocha não tem para dar. Então é muito cuidado que a gente precisa ter diante dos momentos em que o deserto estiver tirando de você toda a sua força, nos momentos em que o deserto estiver levando você ao limite, seja para a quentura, seja no calor, seja no frio. Não se precipite, não tome nenhuma decisão precipitada. Procure se cercar de pessoas que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, que conhecem a palavra de Deus. Aí o Espírito de Deus me faz lembrar do irmão Josafá. Josafá, convidado para ir à guerra, Josafá diz: eu vou para a guerra. Você é meu povo, eu sou seu povo, eu vou para a guerra. Eu vou para a guerra. Mas peraí, antes de eu ir para a guerra, chama para mim aí os profetas, que eu quero ver o que é que Deus está dizendo a respeito dessa guerra. Às vezes chega alguém para a gente e diz assim: ó, está surgindo um problema ali assim, vamos lá resolver. E você não pensa nem duas vezes, rapaz, bora lá, a gente vai resolver agora. Você nem sabe, irmão, você nem sabe o que estava acontecendo. Você vai e se envolve no problema, se envolve numa guerra que Deus não lutará ela para você. Deus não vai lutar. Aí Josafá chamaram o profeta até profetizou. Aí Josafá olhou assim, a língua estranha dele é até interessante. Mas tem outro, aí chamou, dá outro, tem um rodopio assim, pai fez assim, aí Josafá olhou assim e disse: isso aí tem até um xarabacai, até interessante, mas tem mais outro. Aí eu sei que chamaram os 4 ou foi 5, e Josafá não acreditou. Aí ele: tem mais um. Se fosse do meu tempo, o pessoal ia dizer: tem o pastor Ricardo, mas ele só profetiza contra, né? Mas tinha um tal de Micaía, irmão, e o cara estava lá, e o cara tinha conhecimento de Deus, sabia que era Deus, sabia que Deus não estava naquele movimento. Mas entenda que quando chegaram para Micaía, já foram botando a faca no pescoço dele e dizendo: olha, o rei mandou te chamar para tu dar uma profecia lá e tu vê se tu não vai profetizar contra, meu irmão, porque tu só profetiza contra. Ele está bom, eu não quero problema. O que é para dizer?
Não, você diz que Deus vai dar vitória. Tá bom, eu vou chegar lá e vou dizer que Deus vai dar vitória. Mas só que entre a casa dele e o palácio, ele procurou se cercar de Deus. Ele procurou se cercar de Deus. E ele disse: se eu fizer isso, será que eu vou estar fazendo a vontade de Deus? Se eu fizer isso, será que eu vou estar fazendo a vontade de Deus? Né? E quando ele chega lá, aí o rei manda ele profetizar. E ele começou até, ele insistiu, mas depois ele voltou e disse: olha, não vai ser bem assim não. Você vai subir com essa guerra, mas você vai perder a guerra. Você vai perder a guerra. Não adianta. E você vai perder a guerra. Aí dá logo um murro no queixo dele, pá! Aí o sangue dele espirrou. Aí ele está vendo esse sangue aqui. Se você voltar, eu não sou homem de Deus. Ó, o cachorro vai lamber o seu sangue. Aí, meu irmão, o cara foi e não voltou não, porque ele sabia com quem ele estava lidando. Glória a Deus. Lidando. Eu ontem ouvi um irmão pregando sobre Sansão, não, aquele outro lá. Falando sobre fazer prova de Deus. Eu estava dizendo a minha esposa, né? Gideão, fazer prova de Deus. Bota o algodão. Olha, Senhor, eu quero ver o algodão molhado e o resto seco. Vai lá de manhã, olha, está do jeito que eu disse. Aí, não, Senhor, mas agora eu quero ver o resto seco e o algodão molhado. Aí tá certo, deu certo. Não, Senhor, agora eu quero um sonho bem interessante que confirme o que eu estou fazendo. Aí Deus foi confirmando passo a passo. Irmão, a gente está vivendo um tempo onde é tempo de nós buscarmos de Deus confirmação para tudo. Mas não pode tirar o pé do canto sem que Deus nos dirija. Porque nós não temos mais 100 anos pela frente, nós não temos mais tanto tempo pela frente. Então agora nós temos que fazer como Moisés, nos cercar de homens e mulheres de Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, e buscar direção para as nossas vidas na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Os conselhos de Deus são bons, irmão. Às vezes os conselhos de Deus, ele não são tão fáceis de você aceitar. Eu vou dizer que são, porque se você quer fazer um percurso e alguém lhe mostra que o percurso é 1000 quilômetros, e alguém chega e diz que você tem um percurso de 100 que dá no mesmo lugar, você vai querer ir pelo percurso menor. Mas o percurso menor muitas vezes não lhe traz satisfação. O bom é estar dentro da vontade de Deus. Embora que você tenha que andar mais, embora que você tenha que enfrentar o deserto, mas o bom é estar dentro do querer e da vontade do nosso Deus. Você pode dizer amém? Amém.